Saúdo a todos presentes com a paz do Senhor. Quero dizer-lhes da gratidão que devoto a Deus pelo rico privilégio de poder estar entre vós pela primeira vez nesta cidade, neste município, e para tanto externo a minha gratidão ao pastor Edivan, todo o corpo ministerial, a esta igreja. Quero louvar a Deus pelas vossas vidas. Quero registrar a minha gratidão ao presbítero Gideão pelo convite, pela credibilidade, bem verdade na anuência do pastor, e ao nosso querido irmão Evandro, que com tanto carinho, com tanto afeto, me recebeu desde o aeroporto e me recepcionou, me conduziu até aqui. Deus recompense-os ricamente. E para completar a alegria, rever o pastor Armando Filho, a tia Jô, é muito bom revê-los e aprender convosco. Não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida das autoridades responsáveis, pelo bom desempenho deste município, aqui tão bem representada por Sua Excelência, Senhor Prefeito, excelentíssimo, a quem quero reverenciar, e a sua família, todo o seu secretariado, ao Legislativo aqui representado por Sua Excelência, o vereador, excelentíssimo senhor vereador, e externo, em nome destes, a toda esta gestão. Que Deus os faça prosperar grandemente. Queridos, como se trata de um trabalho missionário, eu quero ler um texto para trazer-lhes a mensagem que está no meu coração, voltada para o amor. Eu quero convidá-los, se assim puderem, ao primeiro livro dos Reis. Quero ler 3 versículos que estão inseridos no capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, para falar-lhes de um contexto missionário entre a lei e o amor. Versículo 36 está escrito: Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse, ou lhe ordenou: Construa para você, ou edifica para você, uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir nem para um lado nem para o outro. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto. Simei respondeu ao rei: Boa é esta palavra. O teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Queridos, eu quero pedir a vossa paciência, por bondade, torne os vossos assentos. E como é um trabalho missionário, é bem verdade que é um trabalho mais de consciência, de motivação e de despertamento. Quando nós observamos o texto ora lido, os irmãos hão de conver que estamos diante de um texto que é consequência de uma das maiores crises pontuais na vida do rei Davi. E como eu tenho certeza absoluta que estarei pregando não para pessoas perfeitas, mas para imperfeitos, que isto é o foco missionário, eu gostaria de falar-lhes sobre estou subindo. Digam comigo, estou subindo. Quando nós observamos, e para entendermos
o ora lido, precisamos retroceder um pouco o contexto bíblico anterior. Quando nós debruçamos-nos sobre a história de Davi, percebemos que foi um homem chamado por Deus do meio do nada, quando ninguém acreditava e ninguém ouvia. A Bíblia mostra que Davi, depois que foi tomado pela unção de Deus, ele adquiriu experiências boas, ruins. A Bíblia mostra que Davi teve experiência com sucesso, com insucesso, com certezas e incertezas. A Bíblia mostra que Davi sofreu perseguições a ponto de ser tratado como um louco e a saliva sair pelo canto de sua boca. Mas quando nós deparamos com o capítulo 16 do segundo livro de Samuel, estamos diante da maior crise que Davi vivenciou em toda a sua vida. Pois Samuel registra uma crise vivida por Davi, que sobressai sobre todas as outras, porque esta crise mexe com as entranhas. A Bíblia mostra que quando Absalão, seu filho, rouba o coração do povo e persuade o povo a não gostar mais de Davi. A Bíblia diz que Absalão ludibriou sacerdotes, guerreiros, e quase todo o povo se voltou o coração para Absalão. E agora Absalão quer usurpar o reino do pai. Se nós observarmos as experiências, se nós observarmos o contexto bélico, o contexto histórico mostra que Davi era um enzimo estratégico de guerra. Davi poderia lutar contra o seu próprio filho, pois a Bíblia diz que os seus guerreiros, a tropa de elite, os seus valentes, ainda estava com ele. Mas esta era um dos maiores embates. E o pior, porque qual pai que quer enfrentar o próprio filho? Na ótica normal, o pai prefere morrer. Eu digo por mim, e já ouvi de muitos, às vezes, quando um filho nosso adoece, a gente expressa: eu preferia que fosse eu. Imagina confrontar o próprio filho. Então a Bíblia diz que Davi, para não ferir o próprio filho, recebeu de forma introspectiva a dor, o sofrimento e a humilhação. A notícia chega em Jerusalém: Salomão está vindo, e está vindo, Absalão está vindo, e está vindo para tomar o reino e a própria vida do rei. A Bíblia diz que por amor ao filho, Davi foge de Jerusalém, abre mão do rei, abre mão da razão de pai, do direito de pai, para não ferir o filho. A Bíblia diz que alguns sacerdotes, a Bíblia diz que alguns aliados, a Bíblia diz que a tropa de elite acompanhou o rei nesta pior humilhação da sua vida. Deixar Jerusalém, deixar o poder administrativo, deixar o poder executivo, porque o filho queria usurpar.
era a maior humilhação para ele. Mas a Bíblia diz que ele sai de Jerusalém às pressas. E quando Davi sai fugido de Jerusalém, humilhado, a Bíblia diz que agora aparece uma figura que aproveita a ocasião da miséria, que aproveita a ocasião da crise, Gideão, chamado Simei. A Bíblia diz que Simei era descendente de Benjamim, era parente de Saul, e Simei guardava uma mágoa no coração, porque para Simei, Davi roubou o reino de Saul, e esqueceu que foi Deus que deu. Diga para quem está ao seu lado, há uma diferença em quem rouba para quem conquista. A Bíblia diz que quando Simei, aquele crente que guardava mágoa, aquele judeu que não aceitava Davi, quando viu Davi fugindo, humilhado, aproveitou a oportunidade para amaldiçoar. E a Bíblia diz que ele jogou pedras. Joga pedras em um outro. Era um julgamento de desprezo, de rejeição. Enquanto Davi saía, ele jogava pedra em Davi e nos seus que iam com ele. E para piorar, ele proferia as palavras pejorativas, maléfica, como diz a Bíblia, chamando Davi de filho de Belial, ou seja, bem feito, filho do cão. Dizia Simei: você roubou o reino de Saul, e agora Deus está te dando a paga, está te dando recompensa do mal que você causou à casa de Saul. O que eu acho lindo aqui é que quem conquista, quem tem convicção do que tem, foi conquistado pela bondade de Deus, ele não se desespera. Enquanto Simei amaldiçoava Davi, enquanto Simei proferia palavras pejorativas, amaldiçoadoras contra Davi, um dos seus valentes, chamado Abisai, olhou para Davi e não aguentou a humilhação e disse: meu rei, porque este cão morto, este cachorro amaldiçoa o meu rei? Me dê ordem, meu rei, que eu quero jogar a cabeça dele fora, só preciso da sua ordem. O rei olha para Simei e diz: o que é que você tem com isso, Simei? Se ele está me amaldiçoando é porque Deus permitiu. Se o meu próprio filho quer tirar minha vida, quanto mais esse que é descendente de Saul. Deixa ela amaldiçoar, porque eu tenho convicção que o Deus que eu sirvo vai transformar a maldição em bênção ao meu favor. Ele vai. Não adianta. Não adianta não gostar. Não adianta fazer bochecha com quem é xodó de Deus, com quem conquistou o coração de Deus. Não adianta. Você pode até não ir com a cara dele. Outro dia, eu estava almoçando numa churrascaria. E ser humano é ser humano. Quando o garçom chegou para servir, era rodízio, que quando ele passou, que levantou a cabeça, que me viu, ele parou. Quando ele parou, ele voltou, olhou para mim do pé à cabeça e disse: o senhor é o pastor Genival Bento? Sim, sou. Ele parou e disse: não acredito. Tenho ouvido falar tanto do senhor, mas agora não acredito. Por que houve? Tem tanta gente branquinha, tem tanta gente mais arrumada, e Deus foi dar tudo isso, Senhor. Eu olhei para ele, eu disse: não tenho culpa. Se ele gostou de mim, diga para quem está ao seu lado: eu não tenho culpa. Se eu sou xodó de Deus, você pode até que não ir com a minha cara, mas vai ter que me aceitar, vai ter que me engolir.